Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de español. En la lección de hoy, lección 87, nosotros vamos a ler um texto. Então, na aula de hoje, aula 87, nós vamos ler um texto. É um diálogo, uma conversa entre duas pessoas. Quem são essas duas pessoas? Quem são essas duas pessoas? São dependiente. O que é um dependiente? É a pessoa que fica numa loja atendendo o cliente, né? Um atendente. Então, em espanhol, o atendente vai ser dependiente. E uma moça chamada Pilar. Então, vamos ver do que eles estão conversando, do que se trata essa conversa. Mas antes de a gente começar, se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá o like nesse vídeo, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão, certo? Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Então vamos começar. E lembrando que o texto inteiro vai estar na descrição do vídeo, tá? Então se você descer aqui na descrição, você vai ter o texto inteiro para quem quiser copiar antes da gente começar a ler, tá? O texto não coube ele aqui, então eu vou ler essa primeira parte, eu vou apagar e colocar o restante. Então vamos lá. Então, o dependiente, né, a pessoa que está atendendo um cliente, o atendente, começa falando: Buenas tardes, que deseja? Então, buenas tardes, boa tarde, né, o que deseja? Então, repara que deseja, verbo desejar, né, desejar, conjugado em que pessoa? Está conjugado na terceira pessoa do singular, certo? Yo deseo, tú deseas, él, ella, usted desea. Terceira pessoa do singular. Então, se ele fala buenas tardes, que desea, esse verbo que está na terceira pessoa do singular, ele está conjugado com o usted, certo? Usted, o senhor, a senhora. Então, ele está perguntando, né, o que a senhora deseja. Então, está implícito que aqui ele está falando com a senhora por causa da conjugação do verbo. Está na terceira pessoa. Essa senhora é a Pilar. Então, ela vai responder: Quiero comprar unos zapatos. Então, aqui não tem dúvida. Quero comprar uns sapatos. Dependente, né? O atendente pergunta: Los quiere de piel? Então, esse los aqui, a gente já viu, é um pronome de complemento direto. Está substituindo algum objeto direto, certo? O que ele está substituindo? Ele está substituindo unos sapatos. Então, a Pilar diz que quer comprar uns sapatos e o atendente pergunta se ela quer esses sapatos. Então, sapatos está substituído por los. Então, los quiere. Então, a senhora quer esses sapatos de piel, quer dizer pele, tá? Mas nesse contexto, piel está no sentido de couro, certo? Então, a senhora, né, usted, a senhora quer esses sapatos, quer sapatos de couro, né? Então, ele está perguntando, é de couro os sapatos que a senhora quer? E a Pilar responde: sim, sim. Me gusta el modelo que tienen en el escaparate. Então, se me gusta, que o verbo gustar, lembra dele? Conjugação diferente dos outros verbos, certo? Então, é um verbo bastante diferente, né? E pode causar uma certa dúvida. Então, gustar é o verbo gostar. Quando você fala, você gosta de alguma coisa, né? Eu gosto. Você não fala em espanhol yo gusto, tá errado. Tá? Então, o verbo gostar, você conjuga usando o pronome de objeto. Meter, le, nos, os, les. Tá? Pronome de complemento indireto. Então, ao invés de eu falar yo gusto el modelo, eu gosto desse modelo, o certo é falar me gusta, certo? Eu te digo que tem as duas formas, a forma completa, né? A mim me gusta, e a forma reduzida, que é essa, me gusta, simplesmente me gusta. Então, me gusta, né, eu gosto, me gusta el modelo, o modelo, né, que tienen
en el escaparate. Que tem, né? Vocês têm, que a loja tem no mostruário. Escaparate é mostruário, certo? Também pode ser vitrine. É a parte que fica fora da loja, onde aparecem os produtos para você ver, né, na vitrine. Então, vitrine ou mostruário. Por isso, escaparate. Então, ela fala, sim, eu quero sapatos de couro e eu gostei do modelo que vocês têm no mostruário. Aí o atendente vai perguntar, que número calça usted? Então, que número a senhora calça? Então, calçar, verbo calçar, tá? Ele continua falando. Creo que desse modelo solo tenemos números pequenos. Então, creo, verbo crer, acreditar, certo? Algumas situações pode ser o verbo pensar. Então, aqui creo, né? Creio, acredito que desse modelo, ou seja, o modelo que ela viu lá no mostruário, então eu creio que desse modelo só temos números pequenos. Então, aqui ó, desse, preposição de e demonstrativo esse, né? A gente já aprendeu as duas coisas. Em português, quando eu tenho o encontro da preposição de com o possessivo, com o demonstrativo esse, eles juntam e fica uma palavra só, né? Desse. Em espanhol isso não vai acontecer, tá? Em espanhol, quando tem a preposição de e o demonstrativo esse, eles ficam separados. Desse, tá? Então, creio que desse modelo só temos números pequenos. Esse solo, de só, somente, né, advérbio, antigamente esse solo se escrevia com um acento. Eu já comentei isso. Para poder diferenciar da palavra solo, e quer dizer sozinho, que é um adjetivo. Então, o solo de sozinho vinha sem acento e o solo de somente, apenas, vinha com acento. Hoje em dia as duas palavras não têm mais acento. Mas se vocês forem ver textos mais antigos, vocês vão ver essa diferença do solo com acento e do solo sem acento. Ele continua falando. Pruébecelos a ver como le queda. Então aqui a estrutura a gente já viu. Verbo no imperativo afirmativo, certo? E dois pronomes complemento. Um de complemento indireto e o outro de complemento direto, certo? A gente viu verbo no imperativo afirmativo, os pronomes de complemento vêm sempre depois, certo? Tudo juntinho. Então, pruebe é o imperativo do verbo provar, quer dizer, provar mesmo, né? Experimentar. Esse ser, complemento indireto, ele era o ler, certo? A gente viu que quando eu tenho o ler acompanhado de um complemento direto, esse ler vira ser, certo? A gente já viu isso. Esse ser aqui era o ler, que era o complemento indireto, indica a pessoa. Então, ele está falando, esse ler aqui é usted, é a senhora. Então, ele está dando uma ordem para a senhora. Que senhora? A Pilar. Está dando uma ordem para a senhora para provar, experimentar. Experimentar o quê? Esse o quê está aqui, ó, no los. Los, complemento direto. E está substituindo a palavra sapatos. Então, pruébecelos. Então, destrinchando, pruebe, verbo provar, quer dizer, provar, experimentar. No imperativo, ou seja, está dando uma ordem. Para quem? Para o ser, que era o ler. Esse ler aqui quer dizer usted. Então, esse usted, a senhora, é a Pilar. Então, ele está dando uma ordem para Pilar experimentar. O quê? Esse o quê está aqui, no los, complemento direto. Los está substituindo sapatos. Então, está dando uma ordem para Pilar provar, experimentar os sapatos. Então, pruébecelos. Olha como é que tem tanta informação aqui condensada numa palavra só, certo? Então, pruébecelos, tá mandando provar. A ver como le queda.
Essa expressão haver é muito comum, é muito usada no espanhol. Equivale ao português do vamos ver. Então, tá aqui, ó, experimente esses sapatos. Vamos ver como eles ficam na senhora, né? Vamos ver. Aí eles usam haver. Haver como, esse como com acento, que é um pronome interrogativo, apesar de não ser uma pergunta, aqui indiretamente ele está fazendo uma pergunta, né? Está perguntando para Pilar. Então, prova Pilar, como é que eles vão ficar? Como esses sapatos vão ficar na senhora? Então, ele está fazendo indiretamente uma pergunta. Então, quando tem uma pergunta de forma indireta, eu continuo colocando o acento, tá? Continua sendo o pronome interrogativo. Certo? E aqui, quedan, verbo quedar, nesse caso, sentido de ficar mesmo. Então, ver como é que os sapatos ficam na senhora, né? Como é eles vão se aparentar, se eles vão ficar bem, se eles vão combinar, né? E esse lê aqui, complemento indireto, de novo, se referindo ao usted, a senhora, que é a Pilar. Então, prove esses sapatos. Vamos ver como eles, né, esses sapatos, ficam na senhora. E a Pilar, então, vai falar: me están un poco pequeños. ¿No tienen otro número mayor? Então, me están un poco pequeños. Estão, o que estão? Os sapatos. Os sapatos estão um pouco pequenos em mim. Tá? Aqui é uma estrutura interessante, que esse em mim, ele transformou num pronome reflexivo, né? Me estão um pouco pequenos. São um pouco pequenos em mim, tá? A gente pode fazer isso. A gente pode pegar o me, né? No caso seria o em mim, seria em me. A gente pode pegar e substituir pelo pronome me. Não tem problema nenhum. Aí a gente coloca na frente do verbo. Me estão um pouco pequenos. Então, estão um pouco pequenos em mim. Aí ela pergunta: não tem outro número maior? Tá? Então, não tem outro número maior. Vocês não têm outro número maior? E aí a gente vai ver agora o restante do texto, tá? Então, vamos continuar. Ainda não deu para botar o texto inteiro, ainda vai ter mais um pedaço pro final. Então, a Pilar, deixa eu só ver onde eu tinha parado. A Pilar tinha perguntado se tinha um número maior, né, para o atendente. Então, o atendente, né, o dependiente, vai responder: no, lo siento. Então, não, certo? Sinto muito. Então, lo siento, né? Sinto muito. E ele pergunta: por que no se prueba estos marrones? Então, por que não prova, né, a senhora não prova estes marrons? Interessante. Verbo provar, aqui nesse caso, ele é um verbo reflexivo, provar-se. Por quê? Porque a Pilar vai exercer a ação de provar, ela vai sofrer a ação de estar provando a roupa. Então, ela pratica a ação nela mesma. Então, sempre que você pratica a ação em você mesmo, esse verbo vai ser um verbo reflexivo. Por isso ele fala: por que no se prueba esses marrones? Tá? É uma estrutura e não tem no português, né? No português a gente falaria: por que você não prova? Por que você não experimenta? Não, a senhora, no caso. Por que a senhora não prova? Por que a senhora não experimenta esses sapatos marrons? Certo? A gente não usa o verbo reflexivo para essas situações, né? A gente usa para outras. No espanhol vai usar. Sempre que você tiver uma ação que a pessoa pratica a ação e ela sofre a ação ao mesmo tempo, ou ela pratica a ação nela mesma, então o verbo vai ser um verbo reflexivo. Então, por que no se prueba estos marrones? Certo? Então, marrones é cor marrom. Tá no plural, ele no singular é marrom, até o N, certo? Termina um consoante, acrescenta ES para o plural. Lembra a regra do plural? Então, marrones, marrons. E continua falando: tienen un tacón más alto, pero son mucho más cómodos y de mejor calidad. Então,
tienen, né? Tem, verbo tener, terceira do plural. Quem tem? Sapatos, né? Sapatos tem um tacón. Lembra, a gente viu o que é tacón, né? Salto. Então, sapatos tem um salto mais alto, mas, né? Porém, são muito mais cômodos, né? Cômodos, confortável e de melhor qualidade. Então, a gente e está falando do outro sapato, né? Os sapatos marrons, e tem um salto mais alto, são muito mais cômodos e de melhor qualidade. Que a estrutura de comparação a gente já viu, tá? E são mais altos, tem um salto mais alto que aquele outro que ela estava vendo, e são mais cômodos, confortáveis e de melhor qualidade que aqueles outros sapatos que ela estava vendo antes. Então, ele conclui, por supuesto, son más caros que los del escaparate. Então, por supuesto, é claro, são mais caros, né, os sapatos são mais caros que os do mostruário, né, da vitrine. Então, repara aqui, ó, los aqui, ele omitiu a palavra sapatos, porque não precisava. Pelo contexto, você já sabe que está falando dos sapatos, né? Então, os sapatos são mais caros que os sapatos do mostruário. Mas aí não precisa repetir. Esse los aqui já indica e está falando dos sapatos. Português também, né? Então, os sapatos são mais caros que os da vitrine. A gente não precisa repetir a palavra sapato. Certo? Capilar continua. No, gracias. Então, não, obrigada. No me gustan. Eu não gosto, né? Eu não gostei, não gosto desses sapatos. Então, estrutura do verbo gustar, de novo, certo? Com o pronome de complemento indireto. Aqui, no caso, a forma negativa, né? O no vem na frente. Não gosto. Em espanhol, no me gusta. Se for mais de uma coisa, se for no plural, no me gustan. Como está falando de sapatos no plural, então o verbo vai ficar no plural, no me gustan. Aí o atendente, o dependiente, fala, mire, né? Olhe, que imperativo do verbo mirar quer dizer olhar. Olhe, estos negros tienen pouquíssimo tacón. Então, estes pretos têm pouquíssimo salto, né? Estes pretos sapatos, né? Esses sapatos pretos têm pouquíssimo salto, que é a estrutura do superlativo, ó, com íssimo, depois do adjetivo ou do advérbio. Então, a gente tem pouco tacón, tem pouco salto. Para frisar essa palavra pouco, adiciona íssimo, da ideia de superlativo, pouquíssimo. Tacón. Son, aí de novo, ó, superlativo. Son comodíssimos, né? São muito cômodos, extremamente cômodos. E no tan caros como los marrones. Aqui é a estrutura de comparação, a gente já viu, ó, tan como, comparação de igualdade. Só que ele está fazendo uma negação. Então, esses sapatos pretos não são tão caros como os marrons. Então, eles não são equivalentes em termos de preço, né? Em termos de ser caro. Eles não são tão caros como os marrons. Aí a Pilar responde, sim, es verdade. Sim, é verdade. Pero me están un poco grandes. Então, estão um pouco grandes em mim. Que é a mesma estrutura, né? Em mim aqui ele colocou pronome de complemento, tá? Não tem problema nenhum, o espanhol pode fazer. Então, estão um pouco grandes em mim, esses sapatos pretos. Tráigame um número menor. Aqui, ó. Traiga, imperativo do verbo traer, trazer. Então, imperativo na terceira pessoa, né? No state, traiga, né? Ou seja, traga. É o verbo trazer em português, traga. Me, aqui,
né, seria para mim, né? Traga para mim, espanhol, tráigame. Traga para mim um número menor, certo? Agora, continuando, agora sim, o finalzinho do texto. Então, continuando o texto, que ainda não acabou, o texto é grande, ainda tem um pedaço para botar depois. Então, a gente tinha parado na Pilar, a Pilar tinha falado para o atendente trazer um número de sapato menor, aqueles pretos, né? E aí o atendente fala: por desgracia, su número está agotado neste modelo. Então, por desgracia é uma locução, né, adverbial, é uma expressão, certo? E literalmente quer dizer por desgraça, né, desgraçadamente. Ela tem o sentido de infelizmente, né? Então, infelizmente, seu número, não o número da Pilar, né? Esse su aqui, pronome possessivo de terceira pessoa, certo? Tá? E está se referindo ao state, lembra? O state, a senhora, e está tratando a Pilar como senhora, né? É a cliente da loja. Então, o número da senhora, o seu número, está esgotado, né? Agotado, esgotado. O verbo agotar é o verbo esgotar, tá? Agotado pode ser esgotado de acabado, né? Como o sapato está esgotado. Também pode ser esgotado de muito cansado, né? Esgotamento físico. Também pode usar a palavra agotado, certo? Então está esgotado este modelo, né? O seu número está esgotado neste modelo. Então, aquele modelo de sapato preto que ela tinha visto, o número dela estava esgotado. Aí ele continua. Pero aquí tengo unos azules que están muy bien de precio. Frase longa. Então, pero aqui, né? Mas aqui, porém, aqui tenho uns azuis, certo? Azules, azuis, sapatos azuis, que estão muito bem de preço, né? Então, com um preço bem bom, com um preço razoável, certo? Ele continua. Ahora están rebajados. Então, agora estão rebaixados, né? O preço dos sapatos agora está rebaixado, né? Está abaixado, está mais barato. Cuestan 6 euros menos de lo que marcan. Então, cuestan, verbo custar, quer dizer custar, de custar dinheiro mesmo. Então, os sapatos custam 6 euros menos do que marcam, né? Estão marcando, e está escrito na etiqueta. Então, o sapato azul, tá? O sapato azul, eles estão com um preço rebaixado. Estão custando 6 euros a menos do que está marcado na etiqueta, tá? Então, atenção, em português nós falamos essa frase como custam 6 euros a menos, né? Essa comparação a gente usa a preposição a menos. Espanhol não, espanhol vai usar a palavra menos direto. Então, cuestan 6 euros menos de lo que marca, tá? E dá pra ver, esse texto é um texto, essa loja está na Espanha, né? E a moeda é euro, certo? Então, a Pilar continua. Me están mucho mejor que los negros. Então, esses sapatos azuis que ela pegou estão nela muito melhor do que os pretos. Pero el color no me gusta. Mas a cor não me agrada, né? Eu não gosto da cor, certo? Lembra que color, palavra masculina. E de novo, verbo gustar, estrutura é com o pronome complemento, né? Estrutura diferente dos outros verbos. Ela continua. No van bien con el bolso. Então, van, verbo ir, certo? Então, literalmente quer dizer não vão bem, certo? Mas ir bien, né? É uma expressão que quer dizer combinar. Então, esses sapatos azuis, porque ela não gostou da cor, ela explica porque ela não gostou da cor. Porque a cor não combina. Então, no van bien, certo? Os sapatos não combinam com o bolso. Aqui é um tipo de bolsa de mão, certo?
você pega para guardar documento, para guardar dinheiro, uma bolsa pequenininha. Pode ser com alça, você segura na alça. Pode ser sem alça, você segura na mão, certo? Uma bolsinha pequena, uma carteirinha pequena assim, chamada de bolso. Aí o atendente fala então, pues, compre-se um bolso azul. Então, como a Pilar falou que não gostou do sapato azul por causa porque a cor não combina com essa bolsa, então o atendente fala, então, pois, compre uma bolsa azul, certo? Para poder combinar com o sapato azul. Então aqui, ó, de novo. Verbo comprar está aqui como um verbo reflexivo, né? Compre-se, certo? Porque é a Pilar que vai comprar uma bolsa para ela, entendeu? Então você tem esse movimento de fazer alguma coisa para você mesmo, ou de fazer alguma coisa e sofrer essa ação, é o verbo reflexivo. Então o atendente fala, então compre, né? Falando para Pilar, compre uma bolsa azul. Temos vários modelos e alguns em oferta. Então temos, né, nós temos, que ele fala pela loja, né, nós temos vários modelos de quê? De bolsa, vários modelos e alguns, né, alguns modelos em oferta, certo? Aí ele pergunta: "Que lhe parece este de assas?" Então ele pega lá o modelo e mostra para ela, né? E pergunta o que aqui o verbo parecer tem um sentido de o que a senhora acha, né? O que a senhora pensa deste modelo, certo? Então é também uma estrutura é bastante comum usar o verbo parecer, certo? Acompanhado de um pronome de complemento, né? Que lhe parece, que te parece, para perguntar a opinião de alguém. Então, que lhe parece esse bolso? Que lhe parece este livro? Né? Perguntando a opinião de alguém sobre algum livro. Então, aqui o atendente pergunta para Pilar a opinião dela sobre a bolsa. Né? Então, que lhe parece este modelo de assas? Assa, aqui, uma palavra que pode causar uma certa confusão, porque assa não quer dizer asa em português, tá? São coisas diferentes. Assa aqui é alça, tá? Alça. Qualquer alça de mala ou de bolsa que você pega com a mão, ou alça de xícara, você coloca o dedo para segurar a xícara. Então tudo isso é assa. E como é que eu digo asa em espanhol? Asa em espanhol é ala. Então asa em espanhol, asa de passarinho é ala, tá? E assa é alça. Bom? Então atenção, cuidado com a palavra assa, que pode confundir a gente. Então ele pergunta, o que parece, né? O que a senhora acha desse modelo, né, dessa bolsa com alças? Aí ele continua falando, ó, puede llevarlo tanto por el día como por la noche. Então a senhora, né, pode levar esse lo aqui, substituindo bolso, certo? Palavra masculina, então o pronome que substitui é o lo. Então a senhora pode levar esta bolsa tanto pelo dia, né? Tanto durante o dia como durante a noite, por la noite, tá? Ele tá querendo dizer aqui que é uma bolsa, ela pode usar em todas as ocasiões, tanto de dia como de noite. E aí ele fala, solo cuestan, como é que eu leio isso aqui? O preço, né? Eu leio 72 euros e 50 centavos, ou 50 cêntimos, tá? A gente já viu como ler o preço em espanhol. A gente diz a parte da moeda, né? No caso o euro, então a parte vem antes da vírgula, 72 euros, e depois a parte que vem depois da vírgula, os centavos. E 50 centavos é usado na América, centavos, ou cêntimos, que é mais usado na Espanha, tá?
Tá falando, a bolsa só custa R$ 72,50 €. De novo, esse solo é o solo de somente, apenas, né, um advérbio. Ele antigamente tinha acento, tá? Para diferenciar do solo de sozinho. Hoje em dia não tem mais. Todos os solos são sem acento, tá? E agora sim, vou colocar o finalzinho do texto para a gente terminar. Agora sim, para finalizar, aí o atendente, a gente parou no atendente dando aquela explicação da bolsa, né, azul para Pilar comprar. A Pilar responde: muitas gracias por todo. Então, muito obrigado por tudo, ela agradece, certo? Pero no quiero gastarme tanto en un bolso. Então, ela agradece, muito obrigado por tudo, mas, porém, não quero gastar tanto em um bolso. Repara que o verbo gastar está vindo como um verbo reflexivo, gastar-se, certo? Porque é a Pilar gastando o dinheiro dela para comprar alguma coisa para ela, certo? Então, esse movimento de fazer alguma coisa e receber alguma coisa, né? Fazer uma ação e receber essa ação ao mesmo tempo. Aí usa o verbo reflexivo. Então, não quero gastar tanto em uma bolsa. Perdone por la molestia. Então, perdão, né? Perdoe, desculpa pelo incômodo, tá? Molestia, incômodo, certo? Adiós, né? Adeus. Então, ela foi embora da loja, não quis comprar nada, nada serviu para ela, ela foi embora. Aí o atendente fala: não importa, né? Não tem problema, não importa, não tem problema. Hasta cuando quiera, certo? Hasta cuando quiera é uma despedida, tipo hasta luego, hasta pronto, certo? Literalmente quer dizer até quando queira ou até quando quiser, certo? Uma saudação, uma despedida, né? Na verdade, uma despedida você pode usar. Normalmente você usa quando você não sabe se vai ver a pessoa de novo, né? É o caso dele, o atendente não sabe se vai ver essa cliente outra vez. Fala hasta quando queira, né? Então até quando quiser. É uma despedida, até logo, até a vista, até mais, até qualquer dia, enfim. Tá? Então, esse foi o texto da aula de hoje. Um texto um pouco grande, né? Mas não é muito difícil, não é verdade? Então, eu vou fazer o que eu tenho esquecido de fazer nos outros vídeos onde tem texto, certo? Que é ler o texto inteiro. Então, eu vou ler o texto inteiro 2 vezes. Uma primeira vez devagar, depois ler normal, como se estivesse lendo normal, tá? E eu não vou ler o nome das pessoas, não. Eu vou ler direto o texto, tá bom? Então, primeira vez devagar. Buenas tardes. ¿Qué desea? Quiero comprar unos zapatos. ¿Los quiere de piel? Sí. Me gusta el modelo que tienen en el escaparate. ¿Qué número calza usted? Creo que de ese modelo solo tenemos números pequeños. Pruébeselos, a ver cómo le quedan. Me están un poco pequeños. ¿No tienen otro número mayor? No, lo siento. ¿Por qué no se prueba estos marrones? Tienen un tacón más alto, pero son mucho más cómodos y de mejor calidad. Por supuesto, son más caros que los del escaparate. No, gracias, no me gustan. Mire, estos negros tienen poquísimo tacón. Son comodísimos y no tan caros como los marrones. Sí, es verdad. Pero me están un poco grandes. Tráigame un número menor. Por desgracia, su número está agotado en este modelo. Pero aquí tengo unos azules que están muy bien de precio. Ahora están rebajados. Cuestan 6 euros menos de lo que marcan. Me están mucho mejor que los negros, pero el color no me gusta. No van bien con el bolso. Pues cómprese un bolso azul. Tenemos varios modelos y algunos en oferta.
¿Qué le parece este de asas? Puede llevarlo tanto por el día como por la noche. Solo cuesta 72,50 euros. Muchas gracias por todo, pero no quiero gastarme tanto en un bolso. Perdone por la molestia. Adiós. No importa, hasta cuando quiera. Certo? Agora leia normal, né? Vamos lá. Buenas tardes. ¿Qué desea? Quiero comprar unos zapatos. ¿Los quiere de piel? Sí, me gusta el modelo que tienen en el escaparate. ¿Qué número calza usted? Creo que de ese modelo solo tenemos números pequeños. Pruébeselos, a ver cómo le quedan. Me están un poco pequeños. ¿No tiene otro número mayor? No, lo siento. ¿Por qué no se prueba esos marrones? Tienen un tacón más alto, pero son mucho más cómodos y de mejor calidad. Por supuesto, son más caros que los del escaparate. No, gracias, no me gustan. Mire, estos negros tienen poquísimo tacón. Son comodísimos y no tan caros como los marrones. Sí, es verdad, pero me están un poco grandes. Trágame un número menor. Por desgracia, su número está agotado en este modelo. Pero aquí tengo unos azules, están muy bien de precio. Ahora están rebajados. Cuestan 6 euros menos de lo que marcan. Me están mucho mejor que los negros, pero el color no me gusta. No van bien con el bolso. Pues cómprese un bolso azul. Tenemos varios modelos y algunos en oferta. ¿Qué le parece este de asas? Puede llevarlo tanto por el día como por la noche. Solo cuesta 72,50 euros. Muchas gracias por todo, pero no quiero gastarme tanto en un bolso. Perdone por la molestia. Adiós. Não importa, hasta quando quiera. Beleza? Então, essa foi a aula de hoje, né? Um texto bem comprido. Então, no finalzinho do vídeo eu vou botar uns exercícios de interpretação de texto, para vocês responderem, ver se entenderam, né? O significado, o que quer dizer o texto, né? O contexto da história. E vamos por aqui, até a aula do próximo domingo, né? Semana que vem. Tchau, tchau.